Então, boa tarde a todos e a todas. É uma grande satisfação estar aqui com vocês, né, para a gente discutir um pouquinho dessa questão de como as agências de avaliação de tecnologias em saúde, elas têm flexibilizado, de certa medida, alguns critérios para tomada de decisão, né? Aqueles critérios que informam o processo de tomada de decisão sobre incorporação de tecnologias especificamente para doenças raras, né? Então, essa é uma revisão, uma overview de revisões sistemáticas que a gente buscou conduzir, né? Exatamente para ter essa visão geral de como as agências têm trabalhado nesse sentido. E aí, inicialmente, a gente identificou pelo menos quatro dimensões que poderia ter essa certa flexibilidade dos critérios, seja na hora da geração das evidências, né, da sistematização dessas evidências para o processo de tomada de decisão, seja de eficácia, de segurança, custo, efetividade e impacto orçamentário, que você tem já alguns estudos, né, sinalizando que, para o caso das doenças raras, você poderia ter critérios mais flexíveis nesse sentido. Na parte também de parâmetro para você dizer que aquela tecnologia é eficiente, né, que é o limiar de custo-efetividade. Então, algumas agências têm adotado também flexibilidade, né, ter casos específicos para doenças raras, e também a forma de você implementar isso via protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas, seja na sua construção, ou nas evidências com um grupo mais restrito para para a população-alvo. E também tem todo o processo de tomada de decisão que pode envolver, por exemplo, a participação no comitê de tomada de decisão de pessoas, né, representantes de pacientes, né, de doenças raras. Então, tem várias formas da gente flexibilizar. E a gente queria exatamente mapear essas várias dimensões da flexibilidade. Então, as nossas duas perguntas aqui, né, primeiro, identificar se existe essa flexibilização e qual é a justificativa que eles utilizam para poder flexibilizar. E também ver isso na literatura de um modo geral e depois ver especificamente nas agências se eles estão implementando isso. Então, mapeia na literatura e depois ver se esse conjunto amplo, né, de critérios flexibilizados são realmente implementados nas agências. Aí, então, a gente fez uma overview de revisões temáticas, dado que já tem um volume bastante grande de evidências científicas, né, sistematizadas em revisões sistemáticas, né, e também a gente complementou essas evidências com busca nas agências, né, no site das agências e também num survey que a gente fez em parceria com o DGITES, que mandou para os membros da Inata e membros da Redexa, né, que é aqui da América Latina. Então, isso complementou para a gente ter um grau de informação mais detalhado, né? Então, da overview que nós fizemos, né? Então, a gente usou o PCC, né, que é o nosso acrônimo de população, conceito e contexto, né? População, né, são as pessoas com doenças raras. O foco do projeto é de ultra raras, mas a gente viu que tem poucas evidências, né, especificamente para ultras raras, por isso que a gente ampliou um pouquinho mais para as doenças raras de um modo geral. Além disso, também existe uma definição ainda não tão fechada do que é doenças raras, né? Tem países, sistemas de saúde que definem de uma forma mais restritiva e outros, né, com um critério não tão restritivo assim. Então, por isso que também fica difícil a gente fazer uma overview específica para ultras raras, né? Contexto, então, são as agências, né, aquelas instituições, né, que vão tomar a decisão em relação à incorporação dessas tecnologias, né, e essas decisões aí de incorporação.
Então, a gente é elegível, né? Revisões temáticas, revisões de escopo e também toda a parte, né, de literatura cinzenta, que são esses documentos das agências, né, de um modo geral, que a gente acessou, né, tanto na busca de literatura cinzenta, quanto o survey que a gente está fazendo. Não fizemos nenhuma restrição, né, de língua ou de tempo, né, ou de país. Então, o que a gente então buscou, né, é ter um máximo de informação sobre esses critérios, de que podem flexibilizar, né, dar uma especificidade para as doenças raras, especificamente. Aqui a gente também tentou buscar se teve avaliação, né, de risco de viés ou do grau de certeza sobre essas questões, mas a gente sabe que isso daqui, como não é uma intervenção, a gente está fazendo um mapeamento de critérios, né? A gente acabou não identificando isso nas revisões temáticas que a gente incluiu. Eu acabei não colocando aqui o fluxo das evidências, mas a gente identificou 21 revisões sistemáticas, né? Desculpa, 17 revisões sistemáticas ali, né? 10 sistemáticas e 7 de escopo, né? Aí um dos resultados que a gente obteve foi a questão de grande variabilidade, né, da definição de doenças raras, né? Tem o principal critério adotado é o critério da prevalência, e ela variou de 1 para 150 mil habitantes lá na Holanda, né, para 66 por 100 mil habitantes, né, nos Estados Unidos. Então a gente sabe que isso ainda não há consenso, né, entre os sistemas de saúde, os países, né, por essa definição, especificamente em relação à prevalência, né? Alguns outros, eles associam, né, a medida quantitativa de prevalência com algum grau de severidade, né, de gravidade da doença, né, ou de ter terapias, né, substitutas. Então, tem outras qualificações que também podem estar dentro dessa definição, né? Que alguns países, como a França, por exemplo, utiliza essas duas, ah, ah, essas duas dimensões, né, para definir doenças raras. Isso aqui é dentro das revisões, né, que a gente incorporou, né, incluiu dentro da nossa overview. Elas têm uma qualidade relativamente boa, né, tem alguns pontos aqui na questão 5 e 6, né, que é relacionada ao viés de publicação, né, e algumas questões relacionadas à extração, que tem algum problema, mas de um modo geral elas têm um bom score aí de qualidade. E aqui são os resultados especificamente, né? E aqui a gente dividiu em três grupos, né? Um grupo dos países que têm sistemas universais, né? E tem 10 tipos de flexibilidade que emergiram das próprias revisões sistemáticas incluídas, né? Então, das mais frequentes, né? Onde se flexibiliza mais os critérios, né, para informar lá o processo de tomada de decisão. É o grau de a gravidade da doença, né? Essa está em praticamente todos os países, aí foi bastante frequente. A questão do resultado, né, dos desfechos alternativos que você pode utilizar também para informar nesse processo, né, de tomada de decisão, e também a questão de você ter, além dos desfechos, né, secundários, também um grau de flexibilidade na qualidade da evidência, né, de você também utilizar, né, estudos observacionais que possam informar essas questões, né? Aqui nos países, né, de sistemas universais, né, alguns não foram abordados, né, como questões socioeconômicas, né, não apareceu nos
países com sistemas universais. Esses são aqueles que têm uma contribuição específica para financiar o setor da saúde, que aqui está chamando, né, da overview desses sistemas meritocráticos, né, que há uma relação estreita entre o financiamento e o uso do sistema de saúde especificamente. Então, aqui a gente também tem, né, essa questão da gravidade da doença como um dos mecanismos para você flexibilizar, também essas vantagens terapêuticas, né, não específicas só no quali ou na sobrevida, né, dos indivíduos, mas que tem um conjunto maior, né, de indicadores. Esses foram também os mais frequentes, como os universais, né? Se a gente for aqui para aqueles sistemas que têm uma conotação mais privadas, né, de um cunho como os Estados Unidos aqui, por exemplo, né, esse daqui aparece com mais veemência aqui a questão do engajamento dos pacientes, né, dentro de uma forma de você tentar flexibilizar, trazendo a perspectiva do paciente dentro do processo de tomada de decisão, né? Também tem a questão da gravidade da doença, né? Aqui aparece já alguma questão sobre os benefícios o socioeconômico, né? Esse é mais o engajamento dos pacientes, né? É o mais importante, ou mais frequente aqui, né? Essa daqui é o survey que a gente fez, né, com as 23 agências, né, que responderam. Aí a gente, dessas 23, né, 13 responderam. A maioria delas, né, estão vinculadas ao Ministério da Saúde ou são agências de ATS, então numa perspectiva mais pública. Aqui a gente tentou fazer naquela categorização, né, aonde ocorreria essa flexibilidade maior. É uma categorização diferente daquela que a gente fez da overview, né? Então, a gente tem lá a questão se houve também diferenciação entre doenças raras e ultra raras. Então, apareceu aí em 3 países, né, com essa distinção especificamente. A grande maioria, né, ela tem uma instrumentos de flexibilização na geração das evidências clínicas, né, seja de segurança ou de eficácia ou efetividade, né, se for o caso, e alguns ali adotam em termos de impacto orçamentário ou custo-efetividade, né, ou limiar de custo-efetividade lá da disponibilidade a pagar, né? Então, a clínica parece, né, as evidências clínicas, né, parecem com uma frequência maior. E aqui alguns exemplos, né, que a gente tem, né, de flexibilização. Então, é utilizar evidências do mundo real, né, utilizar desenhos metodológicos não somente de ensaios clínicos, né, mas de estudos não randomizados. Você também ter, né, essa questão dos especialistas como uma fonte de informação, né, que poderia informar esse processo, colaboração com outras agências de ATS para ver os instrumentos que eles utilizaram, né? E também há uma maior tolerância de você, ou uma maior aceitabilidade da incerteza, né? Então, você sabe que as evidências vão ser mais frágeis, então você está mais apto, né? Mais propenso a aceitar um grau de incerteza maior, né? Então, isso aqui no caso Canadá, né? Que tem diferentes. O Reino Unido, né, ele, principalmente, né, da Inglaterra, ele faz essa distinção entre doenças raras e ultra raras, né? Então, ele é mais flexível ainda com as ultras raras,
que tem um critério, né, mais restritivo, né, para você se enquadrar dentro dessa questão. Então, até mesmo dentro do Reino Unido há diferenças se a gente está falando da Inglaterra ou da Escócia especificamente, né? Outros países também, né? A gente tem a Alemanha, a Austrália, Nova Zelândia, França e Bélgica, né? Por exemplo, na Bélgica você não realiza, né, a avaliação econômica completa, que e nem mesmo na Nova Zelândia, né? Então você talvez seja um das maiores flexibilizações, né? Porque você nem sistematiza essas informações em relação, né? Essa ponderação entre custos e benefícios em saúde, né? Especificamente. Então, há um conjunto bastante heterogêneo de flexibilizações que essas agências têm implementado, né, nos últimos tempos. Então, se a gente pensar nas principais mensagens que esse mapeamento das evidências levou, né, então, desses 27 países, né, que a gente conseguiu mapear na overview, então, isso vem das evidências, né, de estudos publicados, de revisões sistemáticas publicadas, né? Então, há essa 10 formas de flexibilização, né? A gente sabe que há algumas mais frequentes, principalmente em termos, né, de gravidade da doença, de você incorporar, né, benefícios secundários, né, os substitutos dessas terapias, e também flexibilizar em termos de desenhos metodológicos em relação a isso, né? No caso específico, né, da onde a gente buscou com mais informação, né, dentro do nosso survey, a gente viu, de certa medida, né, aquilo que a gente encontrou na revisão sistemática se espelhando também no questionário, mas a gente consegue ver de uma forma mais específica o quão heterogêneas são essas estratégias, né, que são adotadas em relação a exemplo da própria definição, né, de doenças raras, especificamente, né? E tem alguns países que já estão, né, eu acho que talvez seja a etapa mais radical é que você nem sistematiza mais as informações, né, de avaliação econômica completa. E aí, quando você não utiliza, né, um procedimento padronizado de levantamento de informações, aí você vai então só pegar aquilo que mais lhe interessa. E quando você sai da padronização, você não tem como questionar que aquela sua a decisão foi boa ou ruim, né? Porque ela não segue uma lógica, porque o próprio sistema já abriu mão da padronização, né? Então, por mais que a gente seja benevolente com o limiar de custo-efetividade, mas eu acho que a formalização daquelas evidências, até mesmo para a gente poder mensurar as incertezas, porque a decisão, né, ela está envolta de muita incerteza. Eu acho que nas doenças raras, mais ainda, né? E se a gente for para as doenças ultra raras, a gente vai ainda ampliar mais essas incertezas, né? Então, eu acho que por mais que a gente flexibilize de alguma forma, pelo menos a geração das evidências seria importante até para sinalizar todas as incertezas, né? Então, esse foi o mapeamento que a gente fez. A gente fez isso em um mês e meio, porque a gente começou o projeto, né, há pouco tempo. A gente ainda vai refinar essas medidas, a gente vai fazer convergência ainda entre o survey, né, o questionário e a overview que a gente fez, que elas ainda estão com categorias diferentes, né, mas esses são os próximos passos que a gente vai fazer. Aí eu queria super agradecer que todos os autores, eu tenho o Jorge, né, a Viviane, o Ivan, a Ávila e a Marisa, né, que contribuíram bastante para a gente poder fazer essa força-tarefa e poder compartilhar com vocês. Então, super agradeço aqui a oportunidade, fico à disposição para alguma dúvida.
Obrigado. Perfeito, Everton. Obrigado. É, a gente vai seguir um formato semelhante ao que a gente teve no final da manhã, tendo a sequência das duas apresentações e a gente abre para discussão depois, tá? Relembrando, perguntas pelo QR Code e a gente faz um compilado aqui no final.